Senhores telespectadores, as 9 ilhas dos Açores são para qualquer pessoa 9 cenários deslumbrantes, cenários de paisagem, cenários de humanidade, cenários de história. Neste tríptico açoriano eu vou percorrer 3 ilhas. Vamos começar por São Miguel, vamos depois na Ilha Terceira revolver o seu passado e vamos acabar por provar o pão quente em Santa Maria, lembranças do tempo do Colombo. São 3 ilhas e ainda fica tanto por dizer. Aqueles 3 programas que eu fiz aqui há tempo sobre os Açores provocaram reações curiosas. Recebi muita carta de telespectadores a agradecer e a dizer que tinham gostado, mas recebi muitas outras com certas objeções. Diziam: os Açores não são 3 ilhas, são 9, são 9. Por acaso eu sou de uma dessa que o senhor não falou. E, portanto, quando é que o senhor faz as 6 que faltam? Porque, é claro, de 3 para 9 vão 6. Faltei, é verdade, eu faltei com 6 ilhas. Além disso, também me disseram: o senhor conta muita coisa, muito castelo, muita história, muita lenda, mas olha que a gente nunca ouviu falar na história dos Açores. Será que os Açores não têm história? Ora, os meus objetores têm toda a razão. Os Açores não são 3 ilhas, são 9 ilhas. E muita gente está a cometer esse erro de acreditar que 3 igual a 9, não é verdade. As 9 ilhas dos Açores são 9 irmãs todas diferentes. Segundo, é verdade que os Açores têm uma história, por sinal que é uma das histórias mais edificantes, mais entusiasmantes do país. Naturalmente a primeira pergunta era esta: e quem é que descobriu os Açores? Os senhores sabem? Eu não sei. E quando aparecer alguém a dizer: eu sei, foi... Ninguém sabe quem descobriu os Açores. Até há quem diga que não foram os portugueses. E eu aproveito de estar aqui e vamos pôr essa questão claramente. O que se passa é isto. Há vários mapas não portugueses, mapas de cartógrafos maiorquinos, das Baleares, genoveses, italianos, que já do século XIV, ser mais de 100 anos antes à chegada dos portugueses aos Açores, que representam aqui no meio do mar, mais ou menos no sítio onde são os Açores, umas ilhas. Então, se eles as representaram, é porque as conheciam, e se eles as conheciam, é porque não fomos nós que as descobrimos. Eu penso que há aqui uma grande atrapalhada, e a primeira ideia que temos de fixar é esta: o Atlântico não era um deserto antes do infante Dom Henrique. Existiam relações comerciais muito intensas entre portos africanos do Atlântico e portos do Mediterrâneo. Em 1309 houve um tratado diplomático entre os embaixadores do Imperador de Marrocos e os do Rei do Aragão, para que os trigos exportados de Marrocos para os portos do Aragão pagassem 1/3 de imposto a menos do que pagavam os trigos de outras origens. E mais, para entre os 2 países, repito, o Aragão e Marrocos, ser suprimido o chamado direito de naufrágio. Isto quer dizer o seguinte:
quando o navio marroquino naufragasse nas costas do Aragão, ou quando o navio aragonês naufragasse nas costas marroquinas, o capitão do navio tinha o direito de reclamar os destroços do naufrágio. Eu acho que basta isto para mostrar até que ponto eram intensas as relações comerciais e marítimas entre o Mediterrâneo e a África antes das navegações portuguesas. Bom, mas agora é que começa esta história, afinal, fomos nós ou não fomos nós que descobrimos? Reparem, navegar daqui para aqui obrigava praticamente a este tipo de rota. Vinha-se aqui apanhar os ventos que sopravam, os ventos alísios, e daqui é que os navios de vela podiam entrar no Mediterrâneo e iam aqui. Reparem que um navio que chega a estas latitudes era muito fácil avistar ao longe, as silhuetas azuis a desfazerem-se na linha do horizonte de algumas ilhas perdidas. Azuis. Eu já uma vez disse, mas agora repito, porque sabem que os portugueses são muito conservadores. O português habituou-se a dizer uma coisa, mesmo que seja errada, e repete. Começaram a dizer que isto é Açores, porque havia um pássaro chamado Açor, e se calhar quando cá chegaram encontraram esse pássaro, e se nada disso tem a mínima realidade. Aqui nunca houve Açores. O que é realidade é quando isto acontecia. Estes homens do norte da Itália, da Catalunha, Azores queria dizer azuis, e as ilhas que eles viam ao longe a esfumar-se no horizonte eram realmente ilhas azuis. Penso que havia outra razão para que estas ilhas se pudessem avistar muito ao longe. É que eram ilhas vulcânicas. Quando eu estive aqui há uns anos, tive a sorte de encontrar um ilustre cientista açoriano, o professor Vítor Hugo Forjás, que me disse que precisamente no primeiro quartel do século XIV, ele até indicou uma data, 1322, na ilha de São Miguel, houve uma gigantesca erupção vulcânica de que hoje é a cicatriz, aquela lagoa das 7 cidades. Ora bem, um vulcão daqueles atirava colunas de fogo e de fumo para os céus que eram visíveis a centenas de quilómetros. Eu acho que foi nessa altura que o europeu inventou a lenda do mar tenebroso. Diz que o mar fervia, pudera, não havia de prever. Diz que o mar parecia todo de areia ardente, pudera, eram as lavas que cobriam as ondas. A lenda do mar. E também acho que foi nessa altura que nasceu a lenda das 7 cidades. Reparem que as ilhas dos Açores não são 7, são 9, eu bem sei que são 9, mas as que se veem vindo daqui realmente são 7. É o grupo oriental, é o grupo central, este onde estamos, e é este que fica mais longe, com as Flores e o Corvo, e por isso se não via. Agora reparem, 7 ilhas, 7 cidades. E tudo isto se liga, até que o infante Dom Henrique quis saber ao certo como era. E deu ordem a um dos seus cavaleiros, chamava-se Gonçalo Velho, era um cavaleiro da Ordem de Cristo, o comendador das ilhas, para vir aqui saber qual era a verdade sobre estas ilhas vulcânicas, terríveis, enigmáticas,
de que só se sabia lendas. E mandou deitar ovelhas nas ilhas. O infante sabia perfeitamente que onde vive uma ovelha também pode viver uma criatura cristã. E o documento em que o infante pede licença para povoar os Açores, esse tem data, sabemos muito bem qual é. 1437. Deve-se considerar essa data como a data do nascimento dos Açores. A cidade que veem ao fundo é uma das mais lindas cidades portuguesas, Angra. O nome vem daqui, desta Angra. Angra é um porto. Hoje diz-se Porto de Angra, o que realmente é uma repetição. Esta Angra era o melhor porto natural de todo o arquipélago. Portanto, aqui nasceu a melhor cidade natural de todo o arquipélago. E é por isso que Angra foi, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, a capital dos Açores. Eu gostava de lhes contar, assim rapidamente, uma história dos Açores nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e vou fazê-lo. E vou fazê-lo aqui em Angra, porque há aqui uma casa que me vai ajudar a fazer isso. Esta é a casa de Francisco Ernesto de Oliveira Martins. Não é uma casa vulgar, é um museu excepcionalmente rico. O Francisco Ernesto de Oliveira Martins está junto de mim. É uma pessoa que tem hoje uma obra publicada muito extensa, está diante de nós, e deve-se que durante praticamente a vida inteira percorreu os Açores, evitando que fossem destruídos os documentos que contam a história da ilha. É por estar aqui, na sua casa, meu amigo, que eu vou poder contar uma história dos Açores, século a século, até aos nossos dias. Primeiro século, XV. Os povoadores chegam, criam pequenas aldeias de abrigos provisórios, mas constroem desde logo as primeiras igrejas. Estou junto de uma das mais antigas imagens veneradas numa ilha dos Açores. Tem uma história engraçada. Como já estava assim velha, serviam-se dela para meter medo aos miúdos que não queriam comer a sopa. Menino, se não comes a sopa, olha que eu trago a macaca. Era esta a imagem. Foi salva e hoje está aqui. Penso que é dos primeiros tempos do povoamento da ilha. A vida desses primeiros grupos de povoadores foi extremamente dura. Os Açores não são terras fáceis. Houve ilhas onde eles tiveram que desfazer o rochedo para, com a terra que obtinham, que chamavam a bagacinha, fazer os solos onde depois plantavam a vinha. A verdade é que, apesar disso, nos finais do século já estavam a exportar grandes quantidades de trigo para as cidades portuguesas do norte da África. É do século XVI esta peça, que eu acho muito curiosa. Suponho que é uma pia batismal, manuelina, e que tem uma curiosa história. Foi feita aqui, certamente, é de um rústico escultor que a decorou com as folhas do plátano. Bom, era da matriz da praia. A igreja caiu, isto ficou para ali abandonado e estava a dar comida à criação lá de casa quando o colecionador a quis adquirir, mas não foi fácil, porque o dono dizia, não, isto tem plátano, é do Canadá, eu vou levar para o Canadá. E só não levou porque isto é tão pesado, que a companhia aérea pedia um dinheirão pelo despacho. E a isso devemos
estar hoje aqui na Casa Museu uma pia onde receberam as águas do batismo muitas gerações açorianas. O século XVI é decisivo para os Açores. Os reis estabeleceram aqui, em Angra, uma escala de abastecimento das armadas da Índia. Isso é que explica que haja aqui tanta coisa oriental e tanta peça do século XVI. Isto é uma imagem religiosa, certamente, mas que representa uma dama com os trajes de corte em Lisboa no tempo da infanta Dona Maria. A ilha passou a ter muito que dar e vender e estou junto de uma estranha peça, do século XVII já, uma arca feita em madeira de cedro, comprada em Londres, porque levava um presente para a rainha Dona Catarina quando ela casou com o rei Carlos II de Inglaterra. Aqui está o emblema real inglês, Oniswaki Malipance. Nesta altura já os Açores tinham não só que vender, mas também para dar. O século XVIII é nos Açores um tempo de contradição. Cresceu tudo, cresceram as searas, a produção da carne e do queijo aumentou, aparece a cultura das laranjas, isso é uma coisa importante, é o ciclo das laranjas. Os navios vinham aqui carregar-se de laranjas que levavam para a Europa e para as próprias tripulações. E, portanto, é um tempo de riqueza. Os móveis açorianos de pau santo, jacarandá, como aqui dizem, e das madeiras da terra, fazem então um estilo verdadeiro. Mas é também o século em que, quando tudo cresce, também cresce a gente. E a riqueza mal repartida não chega para todos. Não chega. Começa o imenso surto da imigração. Eu vou justamente mostrar-lhes uma peça comovente dessa imigração. É um imigrante que regressa. Isto é um fruto brasileiro que é escavado e no interior o imigrante faz um altar portátil com uma Senhora da Piedade que repousa no colo o filho agonizante. É uma peça que documenta bem a imigração. Mas foi o século XIX que levou os Açores ao primeiro plano da cena histórica portuguesa. Sabem que em 1820 se deu uma revolução em Portugal, implantou um regime liberal. Esse regime liberal aguentou-se com dificuldades e não tardou que se recaísse no absolutismo. Aqui nesta casa, mostraram-me este documento que é muito curioso. É nem mais nem menos que o panfleto político do Dom Miguel quando lançou a tentativa da Abrilada. Isto é de 30 de abril de 1824 e diz isto: vedes que o estado das finanças se acha no último apuro, vedes o comércio agonizante, a agricultura ao desamparo, vedes sem exercício as artes, as fábricas e finalmente a perda do precioso Brasil. Claro, é sempre isto, é sempre a mesma. Reparem como isto podia ser dito agora. Os homens que querem apoderar-se do poder dizem sempre a mesma coisa. Vedes como isto está? Pois bem, votai em mim que eu vou resolver isto tudo. Isto era o que dizia o infante Dom Miguel. Só que esta demagogia, passados poucos anos, triunfou. E em 1828 voltou-se a cair no absolutismo em Portugal. Em Portugal é como quem diz. Houve uma parcela do território português onde o absolutismo nunca foi restaurado. E essa parcela foi
a Ilha Terceira e foi a cidade de Angra. Até por isso é que mudou de nome. Agora chama-se Angra do Heroísmo, pelo heroísmo que revelou ao não aceitar essa queda no regime antigo. Bom, o Dom Pedro, quando abdicou da coroa do Brasil, veio para aqui, esteve aqui organizou a expedição de Mindelo, por sinal que eu vou-lhes falar de uma recordação menos conhecida, que é esta. O Dom Pedro não esteve aqui muito tempo, mas da casa onde estava via-se um convento, e no convento havia freiras. Uma freira, a sineira, tocava ao sino. E o Dom Pedro, lá da casa dele, tinha um óculo, olhava para a sineira era bonitinha. Bom, ela depois saiu do convento, coitada, quando já não era freira. Isto é o retrato dela, tenho aqui o nome, era Ana Peregrino Faleiro Toste. É uma mulher realmente sucumbida. A verdade é que esta senhora foi mãe de um filho de Dom Pedro IV. É uma das histórias que se contam aqui na Terceira e esta é verdade. Curiosa recordação da estadia de Dom Pedro aqui na ilha. Estas moedas, chamam-lhes os malucos, porque realmente era uma ideia maluca pegar nos sinos das igrejas, pegar nos canhões que defendiam a ilha dos piratas e fazer moedas. Reparem que esta é um bocadinho mais clara, é a moeda de sino, o sino tinha uma mistura de prata. Esta é um bocadinho mais preta, é moeda de canhão, o canhão tinha uma liga mais pobre. Claro que o Dom Pedro prometeu que logo que acabasse a guerra, mandava dar sinos às igrejas todas. Até hoje. Bem, quanto ao século XX, todos sabem que é um século de progresso constante. É o século em que as ilhas foram equipadas com grandes portos, com os aeroportos e, sobretudo, em 1976, com o Estatuto da Autonomia. Eu queria acabar exatamente